Continuando o capítulo 4 da segunda parte do livro Memórias de um Suicida, eles estavam contando a história de Jerônimo, né? No caso, o desfecho, né, da Margaridinha. E aí ele diz, né, nos entreolhamos ansiosos, como num singular desabafo, detendo-nos compungidamente a olhar Jerônimo, personagem que figurava na tormentosa odisseia que acabávamos de ouvir, com tremenda responsabilidade perante a lei divina, de havê-la provocado com a ação relapsa do suicídio. Porém, o ex-comerciante de vinho se conservava de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. De súbito, em meio do nobre silêncio que sucedeu à comovedora exposição, uma voz compassiva a revelar carinhosas entonações interrompeu sinceramente interessada. E Albino, irmão Santarém, de certo o céu também lhe concedeu alguma dádiva? Era Belarmino, cuja alma bondosa convertida para a emenda já apresentava os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentro do nosso grupo. Albino, disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. Albino vai muito bem, muitas vezes melhor do que a irmã. O isolamento do cárcere foi propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus através das asas remissoras do sofrimento. Tal como foi feito à irmã, o doutrinamos em nosso campo de repouso e facilmente, aceitando nossas admoestações, depressa se resignou à dolorosa situação, compreendendo justa punição, pois que realmente errou no seio da sociedade. Dedicou-se às leituras e estudos educativos, guiado muito de perto por uma alma de escola em quem depositamos muita confiança e agora encarnada na Terra. Nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando. Pois bem, ainda nos serviços realizados no posto de emergência já citados, foram dadas instruções ao caro intérprete a respeito do que deveria fazer a fim de nos auxiliar em torno do jovem em estima. Transportado que foi para aquele local o seu espírito operoso durante o sono profundo. Ora, assim sendo, Fernando, que exerce atividades profissionais na própria inspetoria de polícia, como adepto que é da terceira revelação, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário, dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde a esperança aos seus corações desfalecidos. Acalma sua revolta interior com a suavidade fraterna e boa de sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para saciar sua sede de justiça e proteção. Albino sentiu-se atraído por aquelas suaves expressões que revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma nova era que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o manancial de luz que deslumbrava sua alma de escolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo, que, aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Nosso querido agente se comoveu sinceramente, confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral religiosa sob as inspirações da terceira revelação,
tal como havíamos recomendado, o que nos evitou grandes trabalhos em torno do jovem encarcerado. Assim, na solidão do próprio cárcere, bem cedo Albino pôde receber diretamente nossos incentivos, pois graças aos piedosos esforços do servo do Senhor e à boa vontade do próprio penitente, tornou-se possível falarmos a este tomando de sua mão e ditando preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava, a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento através da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente continuada boa vontade para o futuro. Porém, não paralisou aí a solicitude verdadeiramente fraterna do nosso caro Fernando. Ele possui relações de amizades sociais achegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve a atenção de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia, para o infeliz filho do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se de uma pessoa, de um órfão desamparado, a quem a inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem ainda se poderia auxiliar, tornando-o útil à sociedade com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, em nosso instituto, não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é muito generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que recebemos do mais alto, seria dispensável a prova do cárcere se alongar ainda por 3 anos. Portanto, no momento, coadjuvamos os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós, no sentido de obtermos quanto antes a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde, conforme foi estabelecido, ficará em liberdade. Perdão, respeitável padre Santarém. Eu preferiria que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, em deixando Portugal. Pobre Albino, a África, inóspita e inclemente, atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia. Não, meu jovem amigo, Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil, encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da união na qual se vem conservando desde que conheceu Fernando e se filiou à magna ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Possivelmente o arrastaria a desvios prejudiciais, quando, ao iniciar a própria regeneração rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações como as que se lhe deparariam no seio daquele generoso país. A África, inclemente, será mais propícia aos seus interesses espirituais, há mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar, a bem dos próprios destinos imortais. Estamos na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra qualquer localidade africana. Considerando que os acontecimentos descritos pelo verbo eloquente e sugestivo do conselheiro do isolamento necessariamente influiriam no coração aflito daquele pai suicida, fornecendo-lhe a um mesmo tempo lembranças torturantes e esperanças reanimadoras, felicitei-o sinceramente pelo formoso êxito de suas rogativas de prece, louvando ainda com alegria a amorosa solicitude da Virgem de Nazaré, cuja intervenção remediou situações supostas definitivas. E concluí com uma interrogação cuja resposta tão interessante me pareceu que não me furtarei ao desejo de juntá-la a estas notas.
Finalizando o capítulo, perguntei a Jerônimo, abraçando-o fraternalmente, enquanto os companheiros de caravana pareciam apoiar meu gesto com sorrisos amistosos. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que ensombravam de amargura o seu viver, porventura não se sente mais sereno a fim de cuidar do futuro que, segundo depreendo, já foi bastante prejudicado pelas aflições constantes e impaciência contraproducentes em que a recordação dos filhos queridos trazia? Não triunfas, sabendo o herdeiro do teu nome, prestes a poder servir honradamente à sociedade, o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa, que é como a bênção do Todo-Poderoso glorificando o seu futuro? Não sorrirá resignado, sabendo que a sua loira Margaridinha, recebida no seio de uma família respeitável, tão respeitável que foi honrada com as atenções da Virgem, a quem suplicou para encaminhá-la à reabilitação imorredoura? Sim, Jerônimo, estará feliz. Todos nós congratulamos contigo, meu amigo. Só então levantou o semblante entristecido, enquanto respondia com entonações lacrimosas. Sim, amigo Camilo, tão vastos e tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos através da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões eu possa ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador, a gratidão que me enternece o seio. A não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha a me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhinhos. A esperança de que um tal milagre se concretize me alenta, ó Camilo, pois aprendi que meus dedicados mestres desta casa acolhedora, que o Espírito vive sobre a terra, sucessivas vidas, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do seu ser em busca da bênção de Deus. Portanto, espero aqui mesmo fazer um dia na terra com outra forma humana que me seja concedida, se, como hoje, ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, marchando progressivamente para Deus, reencarnado na terra, demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestiais, criando orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, lares cristãos onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações em que meu suicídio arremessou meus indefesos filhos. Sim, estou reconfortado, agradecido e esperançado, mas feliz ainda não, porque uma avalanche incômoda de dívidas a solver abrasa minha consciência, requeimando-a com os fogos impiedosos de 1000 razões para os remorsos. Eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado pela sua queda nefasta. A pobreza irremediável, as privações acumuladas, a fome torturadora foram algozes que a perseguiram e venceram, encontrando-a moralmente desaparelhada para a resistência necessária às batalhas diárias contra a adversidade, pois a infeliz que no lar paterno foi educada às brutas, por mim, que a amava tanto, foi habituada a conforto excessivo e contraproducente, a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Se eu, varão, a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro da família, educando a prole, defendendo-a, honrando-a, fraquejei desastrosamente, abandonando-a à desgraça, ocultando-me atrás de um suicídio a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado,
para o desempenho da missão que até os seres inferiores da criação observam com apego, ternura e satisfação, se é o chefe natural que perante os homens com o matrimônio e perante Deus com a paternidade me comprometi a conduzir o rebanho da família ao santuário da honra e da felicidade, abandonei ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-me debaixo do túmulo cavado pela covardia de um suicídio, quem mais se obrigaria ao dever que era meu? Que poderia fazer a pobre Zulmira se eu, pior que ela, cheguei a me matar para evitar o cumprimento de deveres inalienáveis? Para que Zulmira vencesse à frente da desgraça, defendendo e honrando 4 filhos menores, seria preciso que tivesse habilitada a luz de princípios elevados, sob orientação de adiantada compreensão cristã. Com tantas vezes asseverou irmão de Santarém, vendo-me sofrendo e inconformado com o seu procedimento. Porém, pobre Zulmira, que, como eu, ignorava até mesmo que era a criação divina, apesar da afetação religiosa exibida pela sociedade herética e hipócrita em que vivíamos. A oração é meu conforto, assim como os estudos que venho fazendo em torno da pretensão à nova concessão de um corpo terreno. E rendo graças a Deus por tudo isso, meu amigo, pois já é muito para quem absolutamente nada fez para merecer tanta misericórdia. Pode nos prestar algumas informações quanto às condições em que se verificarão as novas experiências do nosso caro Jerônimo, irmão Santarém? Perguntei, atraído pela sucessão de ensinamentos que de todos aqueles fatos se despreendiam. Será raciocínio simples, meu amigo, ao alcance de todo aprendiz aplicado. Quando na sociedade terrena praticamos delitos irremediáveis, ao voltarmos à pátria espiritual, havemos de nos preparar para mais tarde retornar ao teatro das nossas infrações em existências posteriores, a fim de recapitular o passado, operando de modo contrário ao que fracassamos. Partindo dessa regra, ou caso vertente, veremos necessariamente meu pupilo em apreço novamente defrontar-se com a ruína financeira, a desonra comercial, tal como na Terra considera a falência de uma firma comercial, com a pobreza, com o descrédito, motivos esses que ontem o levaram ao suicídio, a fim de que prove o arrependimento de que se acha possuído e os valores morais que a amarga experiência de além-túmulo o levou a adquirir. No entanto, para que assim seja, a ruína deverá positivar-se a despeito de seus esforços para evitá-la e, apesar da sua honestidade, mas nunca pelo desleixo de que acaba de dar provas, depredando em gozos e vaidades mundanas o empréstimo da fortuna que o distribuidor supremo lhe confiou com vistas a amplas possibilidades de progresso para ele próprio, como para seus semelhantes. Restará o grave impasse criado com a família, a quem abandonou em situação espinhosa, fugindo ao dever sagrado de lutar para defendê-la. A consciência aconselhará as particularidades do desempenho de tão melindrosa reparação, de acordo com os seus próprios sentimentos, pois ele possui livre-arbítrio. No entanto, as batalhas de expiação, os testemunhos amargos, os dramas que será levado a viver no âmbito das reparações inadiáveis serão agravados por um precário estado de saúde orgânica e moral, males indefiníveis que a ciência dos homens não removerá, porque serão repercussões danosas das vibrações do perispírito prejudicado pelo traumatismo resultante do suicídio, sobre o sistema nervoso do envoltório físico-material que então possuirá. É possível que até mesmo a surdez e uma paralisia facial, que poderá afetar o aparelho visual, assinale seu futuro estado de reencarnado,
porque ele preferiu se matar dilacerando o aparelho auditivo com um projeto de arma de fogo. E vocês sabem, meus amigos, que o corpo astral, o perispírito, sendo como é, organização viva e semimaterial, também se ressentirá forçosamente com a brutalidade de um suicídio, e assim modelará o futuro corpo, padecendo mentalmente dos mesmos prejuízos. Nos despedimos do irmão Santarém com as lágrimas oscilando em nossas pálpebras. Não tínhamos expressões com que agradecer a gentileza dos esclarecimentos proporcionados. Abraçamos Jerônimos e saímos, penalizados com a grave situação que o oprimia. Pois, apesar de tudo quanto acabamos de saber, o pobre companheiro não passava de um solitário circunscrito ao isolamento, de onde não se afastaria nem mesmo a fim de visitar os filhos, senão para se instruir dentro da medida das próprias capacidades e sob vigilância severa dos mentores. Carregado de vibrações pesadas e chocantes, o contato com os seres amados poderia sugestioná-lo angustiosamente, arrastando-o a possibilidades desastrosas. Deve encerrar esta série de visitas com uma pequena demora pelo departamento de reencarnação, advertiu o velho doutor de Canalejas, pois, dentro de alguns dias mais, deverem realizar o antigo sono, revendo a pátria e o antigo lar. Pequeno veículo nos esperava. Sobre nós fechou-se a imensa ponte levadiça. Saímos para o extenso campo cheio de açucenas. Indefinível amargura crucificou nossos corações, enquanto eu mesmo traduzia as impressões de todos os meus pobres pares, ao exclamar: adeus, pobre Jerônimo. Não sei se nos veremos ainda, antes que a grande e inevitável jornada da reencarnação nos separe. Que o celeste benfeitor se compadeça do teu espírito, iluminando com os favores de sua paternal clemência a rota por onde peregrinará, rodeado de espinhos e decepções. A sua história é também a nossa, eu o sei. Quando o nobre irmão de Santarém ilustrava os seus problemas com seu verbo sugestivo e elucidador, eu bem percebia que caridosamente ele desejava nos advertir quanto aos momentos difíceis que também nos esperavam. E assim ele termina o 4º capítulo da 2ª parte do livro Memórias de um Suicida. Fiquem com Deus, amo vocês.